Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Hoje nós nos despedimos desse importante personagem, Moisés. A morte chega para todos. E para nós que somos cristãos, a perspectiva da morte é algo que nós temos que ter na certeza de que morte é promoção. Como disse o apóstolo Paulo, morrer é lucro. Com certeza, Paulo conheceu alguma coisa que muitos de nós não conhecemos. Muitos de nós que ainda tememos a morte, muitos que ainda reclamam da vida e têm uma perspectiva, vamos dizer assim, depressiva, angustiada. A vida ela é breve e deve ser vivida no seu melhor, com entusiasmo, com alegria, com fé, com resiliência, sabendo que Deus tem o melhor para todos nós. Moisés, ele não foi somente esplêndido na sua vida, mas mais esplêndido ainda foi sua morte. Nós vemos aqui um homem de 120 anos, que preparou a sucessão, que deixou o seu legado através da lei, amém? E que guiou um povo por mais de 40 anos, ensinando os preceitos, as ordenanças e a lei de Deus. E que segundo o texto, é enterrado pelo próprio Deus. Satanás brigou pelo corpo de Moisés. Veja que coisa tremenda, né? Mesmo sem ter o corpo. Hoje, na Jordânia, no Monte Nebo, tem uma capela, tem um santuário, onde os peregrinos vão e vêm, chegam e saem, para ouvir um pouco mais a respeito desse homem, que é muito importante para as três religiões monoteístas que existem hoje no mundo. Deuteronômio capítulo 34, a morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan e Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, porém não islais para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel plantearam Moisés por 30 dias na campina de Moabe, então se cumpriram os dias do pranto, no luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante às obras da sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Uau, que morte, hein? Que despedida. Você ser um homem de 120 anos, onde a sua vista não se cansou, né? E nem o seu vigor foi abatido. Verdadeiramente, esse é um homem que nos inspira, amém? É um homem que verdadeiramente nos mostra que temos que honrar a Deus, não somente pela vida, mas também pela morte. A terra que Moisés teve permissão de avistar do Monte Nebo era aquela que Deus tinha prometido aos patriarcas. Em hebraico, vê-la com os próprios olhos era um símbolo de aquisição, pelo qual a propriedade se tornava legalmente de quem a visse. Gênesis 13, 14 e 15. Portanto, Moisés estava aceitando de Deus a posse da terra prometida em nome de todo o Israel. Amém? Ver com os olhos é como se ele tivesse possuído.
É interessante, aquilo que você pode ver, você pode crer. E o que você pode crer, você pode possuir. Amém? Nem sempre esses olhos naturais conseguem enxergar aquilo que somente pelos olhos espirituais Deus pode nos mostrar. E se nós podemos ter uma visão de Deus, nós podemos perceber a sua vontade. E se conhecemos a sua vontade, podemos lhe pedir. Porque se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então é muito importante nós observarmos isso aqui. Imagina aí, você ser sepultado pelo próprio Deus e o seu corpo escondido, aonde ninguém pode encontrar. O mundo espiritual tentou achar e não o encontrou. O mundo natural até hoje, através das escavações, através das buscas, ainda não conseguiu encontrar, porque Deus o guardou para si. Amém? Um homem cheio de vigor, um homem que foi pranteado por 30 dias pelo povo que ele liderava. Era um homem verdadeiramente admirável, era um homem verdadeiramente amado. Não somente isso, no seu legado, ele por ter imposto as mãos sobre Josué, o seu servidor, o seu sucessor. Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Amém? Os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E o texto termina assim, versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais, e a toda a sua terra. No tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Amém? Então, o epitáfio de Moisés enfatiza o seu conhecimento íntimo e sem paralelos com Deus. Se a gente for um pouquinho mais na frente, na Bíblia Sagrada, nós vamos chegar no livro de Hebreus. E no capítulo 11 vai trazer algumas coisas bem interessantes a respeito desse homem de Deus. Amém? Ele está lá na galeria dos heróis da fé. E é muito interessante o que a Bíblia vai falar sobre Moisés, né? E quais foram as coisas importantes que ele deixou, que estão registradas aqui do versículo 23, amém? Até o versículo 29. Diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do faraó. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porquanto contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera de Faraó. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados como um todo. E aqui vai narrar, continuando, a respeito da história dos israelitas. Que coisa interessante a vida de Moisés, que coisa interessante o legado de Moisés, que coisa interessante o relacionamento de Moisés com Deus. E ele só conseguiu isso, amém? Porque ele recusou ser chamado filho de Faraó e ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir os prazeres transitórios do pecado. Amado, o pecado tem um prazer transitório. Rejeitar o pecado e fazer a vontade de Deus tem um prazer eterno. Amém? E Moisés só fez isso porque ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores tesouros, né? Maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porquanto contemplava o galardão. Aleluia. Amém? Existe um galardão para aquele que consegue enxergar, não com os olhos naturais, mas pelos olhos espirituais,
em fazer a vontade de Deus, em seguir o plano de Deus para a sua vida e em junto com Deus, né? Na direção de Deus, fazer sinais, prodígios, maravilhas, ganhar almas, fazer discípulos de Jesus, implementar e fortalecer o reino de Deus na terra, com a sua vida, com o seu tempo, com os seus talentos, com a sua vocação, com os seus recursos. Que homem bem-aventurado, que leitura privilegiada. Amém? A partir de amanhã, nós vamos ver o livro de Josué, juntamente com a história do povo de Israel, né? Nós vamos ver coisas maravilhosas. Nós vamos ver as muralhas de Jericó caindo, eles passando o Rio Jordão a pé enxuto também. Vamos ver a restauração de Raabe e vamos ver Josué assentando todas as tribos na terra de Israel. Ele vai fazer algo tremendo e eu acredito que será maravilhoso ter você conosco nesses comentários que está sendo, pelo menos para mim, muito gratificante em fazê-los. Hoje à noite nós temos nossa casa de oração e nossa escola bíblica. Vem estar conosco, será um prazer ter você. Se você não pode vir, nós transmitiremos ao vivo pelas nossas redes sociais. Faça o voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.